Olá, gente! Saudações! Espero que estejam bem, se cuidando, em paz e com saúde. É um prazer enorme apresentar nossas análises sobre o tema colonialidade nos cursos de graduação em música popular no Brasil, neste 25º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Educação Musical, a nossa bem, como parte das discussões do GT Formação Musical, colonialidade e opções decoloniais. Saudações para todas as pessoas queridas que estão aqui interagindo com essa nossa pesquisa. É uma felicidade para nós participar de mais um Congresso Nacional da BEM, em especial nesse ano que celebramos os 30 anos da nossa associação. Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa mais ampla em andamento, que tem como objetivo compreender bases epistemológicas e praxes formativas que têm subsidiado as propostas pedagógicas e as praxes educacionais dos cursos de graduação em música popular no Brasil. De forma mais específica, nesta apresentação, analisamos características e tendências dos cursos de música popular implementados no país, com ênfase nos objetivos e no perfil dos egressos, nos conhecimentos e saberes contemplados e nas estruturas e estratégias de organização dos currículos utilizadas nesse universo. O trabalho contemplou os cursos de música popular das universidades públicas brasileiras, sendo 8 bacharelados e 2 licenciaturas, e tem como base uma pesquisa qualitativa que abrangeu pesquisa bibliográfica acerca da produção de conhecimento sobre a educação superior em música, formação em música popular, currículo e temas afins, e também pesquisa documental, contemplando projetos pedagógicos dos cursos estudados, informações e fontes diversas da internet, obtidas nos sites oficiais das universidades pesquisadas, dados sobre atividades e praxes pedagógicas adquiridas diretamente junto às instituições e aos professores, ou em plataformas digitais e online. O processo de institucionalização do ensino de música no Brasil foi marcado por uma ampla hegemonia da música erudita da Europa Ocidental, tendo os conhecimentos e saberes trabalhados, bem como as estratégias de formação musical definidos a partir dos parâmetros estéticos, culturais e sociais dessa manifestação musical. Pesquisas e análises que evidenciam essa realidade são cada vez mais presentes na área de música e afins no Brasil, apontando tanto para a relevância de continuarmos pesquisando, compreendendo e problematizando essa realidade, quanto para a necessidade de estudos, análises e proposições que possibilitem transcendermos esse cenário de hegemonias, exclusões e dominações de determinadas praxes musicais sobre outras, sobretudo, no caso do Brasil, das praxes musicais da Europa sobre as demais, o que inclui de forma enfática as nossas próprias músicas. Nesse contexto, a música popular e principalmente a música brasileira popular, assim como outras expressões da cultura musical do país e do mundo, foram amplamente negligenciadas, o que nos levou a historicamente tecer uma trajetória de formação em música nas escolas, conservatórios e universidades do país, baseada em dimensões unilaterais e coloniais, resultando, entre diversos outros aspectos, na exclusão e no enfraquecimento da música brasileira popular nesse universo. Todavia, apesar de as pesquisas atuais evidenciarem a continuidade dessa lógica de dominação da música erudita da Europa, a manutenção das formas de organização de currículo centradas nos modelos definidos pelos conservatórios europeus e a persistência das estratégias e metodologias de ensino baseadas nos parâmetros dessa cultura musical, há também evidências de aberturas e rupturas decoloniais que vêm ganhando forma no cenário da formação em música no Brasil. Entre essas aberturas e rupturas, destacamos a inclusão de cursos de música popular em diferentes níveis da educação nacional, com destaque para os cursos de graduação, que começam a ganhar forma no país a partir do final da década de 1980, alcançando um expressivo, mas ainda limitado, crescimento na área ao longo das primeiras décadas do século XXI.
traços de colonialidade são bastante explícitos e definidores da trajetória da institucionalização da música no país. Portanto, o entendimento do que é colonialidade e como ela define pilares importantes para a formação musical no país, ainda hoje, é crucial para compreender e problematizar a conjuntura da criação e o cenário atual dos cursos de música popular no contexto nacional. O colonialismo se caracteriza como um controle oficial de uma nação sobre outra, uma hegemonia e autoridade explícita de poder, dominação, soberania e gerenciamento econômico, político e social. Esse sistema foi oficialmente mantido no Brasil entre 1500 e 1822, período em que o país, como colônia de Portugal, ficou submisso às decisões e às definições dos colonizadores acerca dos rumos da nossa sociedade e cultura. Mas, oficialmente, desde a segunda década do século XIX, não há mais colonialismo no país, nos termos especificados anteriormente, já que desde essa época não há poder oficial de Portugal ou de qualquer outro país sobre o Brasil. No entanto, se por um lado o colonialismo oficial foi superado, por outro, a colonialidade continua viva e extremamente presente no cenário brasileiro, desde o processo de colonização. Diferente do colonialismo, a colonialidade se constitui como um poder de dominação cultural, simbólica, invisível e não oficial, que se materializa nas formas de ser, de pensar, de sentir e de viver de um povo. Colonialidade é, portanto, um fenômeno que se constitui a partir de um profundo processo de opressão e hegemonia dos colonizadores que levam a sociedade colonizada a incorporar os traços culturais, os valores, as artes, as formas de pensar, de ser e de agir daqueles que a colonizaram. Uma das faces mais perversas da colonialidade é que as vítimas desse processo são levadas a defender e a perpetuar a sua manutenção. Assim, dominadas pelas formas de ser, sentir, pensar e agir dos colonizadores, são adestradas culturalmente para defender e perpetuar a cultura dominante e hegemônica, como se essa fosse a sua e assim exclui a si mesmo e as suas bases culturais. No caso da música, como já evidenciei em outros trabalhos, a colonialidade proliferou e consolidou a música erudita clássica produzida na Europa entre 1500 e as primeiras décadas do século XX como uma referência universal, como parâmetro da música boa e como padrão hegemônico que deveria estar na base dos processos composicionais, interpretativos e educacionais dessa arte. Essa premissa embasou a criação dos conservatórios de música no Brasil que, desde a primeira instituição dessa natureza, o Conservatório Imperial de Música, criado em 1848, adotaram a música erudita da Europa Ocidental como sinônimo de qualidade, de arte nobre, de civilidade, que deveria estar na base de qualquer processo sério de ensino institucional de música. Essa conjuntura estabeleceu uma trajetória de ensino de música que, de maneira reprodutora, passiva e acrítica, vem, nos termos que trabalhei em outros trabalhos, sendo reproduzida no Brasil desde essa época, resultando em uma forma hegemônica e unilateral de planejar, organizar e implementar os currículos da educação superior em música no país inteiro. A análise dessa realidade evidencia que a colonialidade em música está muito além do repertório cristalizado nas instituições, constituindo a base dos conhecimentos e saberes trabalhados, dos parâmetros e sistemas musicais privilegiados, dos compositores e artistas estudados, das formas de organização dos currículos implementados, dos materiais didáticos utilizados, entre diversos outros aspectos que tecem a complexa rede de formação musical. A partir desse panorama, estudado e problematizado por diversos pesquisadores e pesquisadoras do Brasil na atualidade, emerge uma questão fundamental de ser respondida. Como se deu o processo de institucionalização da música popular
que inovações e avanços o caracterizam e como a trajetória que marcou a institucionalização do ensino de música no país impactou e impacta esse universo. A análise da trajetória histórica dos cursos de música popular no Brasil evidencia que a inserção dos cursos com esse perfil caracterizou um avanço expressivo nas universidades brasileiras, que levou uma diversidade maior para os cursos de graduação em música no país e que rompeu com a hegemonia colonial da música erudita europeia ou praxes musicais herdeiras dessa tradição. Assim, foram criados cursos que trabalhavam com uma música nova para as instituições de ensino do Brasil, que, portanto, trazia uma mudança de paradigma para a área no país. No entanto, a inovação de incluir uma música nova não levou os cursos de graduação em música popular a pensar em uma nova forma de organizar os currículos e de pensar o processo formativo musical, e como mostram as pesquisas de Queiroz, adaptamos uma música nova a uma forma velha de ensino. Como destaca o autor, na análise da cena mais consistente dessa mudança, nos cursos de graduação em música do Brasil, a criação dos cursos de música popular, o que se percebe é apenas uma substituição de repertórios e saberes que trocam a música erudita pela popular. Claro que isso representa um enorme avanço em comparação ao passado, mas temos trocado a música sem absolutamente questionar o modelo disciplinar falido que continua intocável na educação superior em música do Brasil. Analisaremos a seguir a atual realidade dos cursos existentes, apresentando dados específicos dessa realidade. De maneira geral, os objetivos e o perfil dos egressos definidos pelos cursos de graduação em música popular são bastante abrangentes e genéricos, o que permite um entendimento muito restrito sobre qual é, de fato, o foco de formação do curso. Além disso, a análise dos documentos oficiais e das informações disponíveis na internet evidencia que a apresentação dos objetivos e do perfil dos cursos não enfatiza com mais detalhes aspectos específicos da música popular que são contemplados no processo de formação. Como ilustra o gráfico 1, os conhecimentos e saberes específicos do universo da música popular representam apenas 6% do total de componentes curriculares ofertados nos cursos de música do país, sendo que 3% se refere ao universo da música popular em geral e 3% ao universo específico da música brasileira popular. O gráfico 1 também reforça a ampla dominação da música erudita europeia, conforme vem evidenciando os estudos de Queiroz ao longo dos últimos anos. No entanto, mergulhando especificamente no universo dos cursos de música popular, há dados bastante positivos que merecem análise. Conforme evidencia o gráfico 2, os cursos de música popular têm de forma expressiva, majoritariamente, alargado o universo de músicas contempladas pela graduação no país, tendo 60% dos componentes específicos da área dedicados à música popular. Outro ponto importante na direção de assumir uma identidade vinculada ao universo cultural do Brasil é que, dentro dessa quantidade majoritária de componentes vinculados à música popular em geral, há um domínio, mesmo que pequeno, de 32% de componentes diretamente relacionados ao universo da música brasileira popular. Uma análise das estruturas curriculares dos cursos explicita uma tendência diferente da análise anterior. Assim, se por um lado os conhecimentos e saberes contemplados nos cursos de música popular possibilitaram, em certa medida, rupturas e opções decoloniais, por outro lado, no que tange à estrutura curricular, os cursos analisados se mantêm alinhados homogeneamente aos padrões canônicos dos currículos disciplinares. Nesse sentido, todos eles estruturaram seus currículos no modelo disciplinar, que fragmenta a formação musical em disciplinas diversas, mantendo a lógica positivista de separação do conhecimento em disciplinas. Essa constatação nos leva a concordar com Queiroz, que mesmo quando mudamos as músicas, no caso dos cursos incluindo a música popular historicamente excluída dos modelos dominantes de ensino da música no Brasil, mantemos a forma do ensino colonial. As tendências coloniais que marcaram a institucionalização do ensino da música no Brasil
e limitaram a inserção da música popular nos espaços formais de formação musical, ainda tem forte impacto no cenário nacional. Tal fato fez com que a inserção dos cursos de música popular no Brasil acontecesse de forma tardia e lenta, que mesmo sendo iniciada no final da década de 1980 e ganhando certa representatividade a partir dos anos 2000, ainda é embrionária, considerando a quantidade de instituições de ensino de música existentes, a diversidade e riqueza da música popular e o limitado número de cursos com foco nesse fenômeno existente no país. A análise da atual realidade dos cursos de graduação em música evidencia avanços e rupturas, mas também demonstra limites e manutenções da colonialidade que precisam ser conhecidos, analisados e superados no cenário educacional do país. O resultado dessa pesquisa evidencia conquistas importantes de serem celebradas e tomadas como exemplo de rupturas e brechas que vêm se delineando na educação superior em música no Brasil, especificamente no que tange aos cursos de graduação em música popular. Para, de fato, criar cursos contextualizados com as nuances da música brasileira popular e da música popular de outros contextos do mundo, é preciso problematizar também as estratégias de organização dos currículos e as praxes de ensino. Tal fato emerge da consciência de que é importante ampliar o universo do que é ensinado, mas que, para concretizar mudanças expressivas e rupturas decoloniais nesse contexto, é também vital alargar como e sob que perspectiva o processo de formação deve ser efetivado. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem bem e continuem se cuidando. Agradecemos a oportunidade de dialogar com todas as pessoas que participaram desse evento e que se comprometem com a melhoria da música, da vida, da sociedade e da formação humana. Muito obrigado e fiquem em paz.